Olá, espectador, nós estamos de volta, hein, com Discutindo a História, aqui com vocês, hein, segundas e quartas às 15 horas, prazer muito grande. Também queremos agradecer aos espectadores que sempre estão entrando conosco, né? E vamos dar aquele recado, turma, hein? É aquele recado que eu sempre passo para vocês, né? Falou? É isso aí, falar bem baixinho para ninguém escutar, né? Ó, estaremos juntos agora, hein, às 16h30 na web, Irmã da TV Mundo, hein? Falou? 16h30 com Resenha da História em www.radiovv, duas vezes a letra V de Vitória, radiovvbrasil.com.br, radiovvbrasil.com.br, ok? Às 16h30 com Resenha da História. É um prazer recebê-los lá, hein? Ok? E aqui, na sua tvmundi.com.br, nós estamos Discutindo a História, às 15 horas, segundas e quartas. Prazer muito grande estar com vocês, ok? Eu quero mandar aqui um abraço para a Marisa do Morumbi. Marisa, você é maravilhosa, hein? Você sabe quem é você, né? E você sabe quem sou eu, falou? Muito obrigado para você aí do Morumbi. Um grande abraço a todos os seus colegas, seus vizinhos também, que estão sempre ligados aqui na sua TV Mundi, né? Marisa, um abração para você, ok? A Marisa, por que a República Sul-Africana fala tantas línguas? É porque está na África e é uma civilização milenar. Você sabe disso, né? Você também continua estudando, né? E eu sei o que você quer estudar também. Mais do que você já tem. E você precisa, hein? Você precisa, né, Marisa? Como o exemplo que eu dei agora há pouco. Você sabe aquele exemplo que eu dei agora há pouco? Daquele aluno meu que fez jornalismo, foi direito, né? Depois ele queria fazer publicidade, tá? E eu sei onde você parou, Marisa. Não pare aí. Você deve continuar, tá bom? Escuta o que eu estou falando para você. Um grande abraço para você, bastante sucesso e você tem capacidade, porque você vai arrumar coisas maravilhosas para você, ok? É isso aí. Um grande abraço para você. Então, a África sempre é uma civilização milenar, tá? Como é uma civilização milenar, ela não foi influenciada pela estrutura da Europa, tá? A África sempre foi esquecida. A África foi ficando de lado. Então, ela não tem a estrutura que teve a Europa Ocidental e a América descoberta, não é? Por Colombo, depois Cabral veio aqui tomar posse das terras, pelo Tratado de Tordesilhas, e veio a cultura europeia para cá, enquanto que a mãe África ficou esquecida. Então a África até hoje, dentro de todos os países, existem inúmeras línguas faladas, línguas tribais, tá? Tem o clã, o chefe da tribo, que ainda vive com aqueles costumes. Para você entender, seria mais ou menos como nós no Brasil. Não tem as várias nações indígenas? Isso. As várias nações indígenas continuam falando não língua portuguesa, continuam falando os dialetos das nações indígenas entre eles. Um e outro indígena que entra na cultura branca brasileira. Então vai estudar, fala o português, faz a faculdade, ele fica sendo intermediário. Quando precisa falar com a sua tribo, ele fala na língua deles com o chefe. E o chefe transmite na língua indígena para toda a população que não entende língua portuguesa, tá? Então, na África é a mesma coisa. É uma civilização milenar a civilização africana, tá? Que vai dar-nos mais tarde um outro conhecimento, sabe, Marisa? Do que nós chamamos aqui no Brasil, por causa da influência africana, né? Dos negros que foram arrancados contra a vontade deles, da mãe África, para trabalhar nas lavouras aqui no Brasil, eles nos trouxeram o quê? O candomblé, né? E daí surge a Umbanda, tá? Que vai falar o quê, Marisa? Os orixás. Quem são os santos orixás? Os santos orixás é a mesma espiritualidade do catolicismo romano, certo? As entidades femininas representadas por Iemanjá, que nada mais é do que Maria, Mãe Maria, a entidade feminina das águas, que corresponde no cristianismo romano, o Divino Espírito Santo, que seria a terceira pessoa, né? Então seria o pai, o masculino, o feminino, o Espírito Santo e o filho, que representa o filho da água, que é a água de quem beber não terá mais sede. Quem é, turma? Jesus Cristo. Estão vendo o esoterismo? É muito complicado e muito profundo também, ok? Então, nós tivemos essa grande cultura, a cultura religiosa, não é?
que foi nos trazida aí pelos santos orixás, que são também os mesmos espíritos de luz, criadores do universo, que levam outros nomes dentro do cristianismo romano e também leva outros nomes dentro do islamismo também, certo? Assim é o arcanjo Gabriel, o arcanjo Miguel, Gabriel, Miguel, ou também Jesus, São Jorge, que é cultuado dentro do candomblé, nas religiões afro, não é? E também dentro do cristianismo romano. Então, vocês estão vendo como que é a coisa, né? Então, é encontro dessa espiritualidade, tá? Então, a civilização africana, ela é milenar, mas a África ficou esquecida. Lembrem-se que a semana passada, nós falamos, inclusive aqui na TV e no rádio também, o 13 de maio, tá? Nós falamos bastante aí no 13 de maio, essa problemática toda, né? Então, só para relacionar dentro da sua questão, no século XV, século XV são os anos 1400, tá? Aí, ao final da Idade Média, reinou na igreja o Papa Nicolau V, tá? Tem um decreto do Papa Nicolau V, de 1415, a chamada Bula Pontifex. Por esta Bula Pontifex, Nicolau V, em 1415, autorizou os espanhóis e os portugueses a escravizarem os judeus, muçulmanos, os negros e os índios também, porque eles não eram cristãos. Entendam que aqui é a mentalidade do século XV, hein? Não é do século XXI, tá? Então, para você entender bem a colocação histórica dos períodos que o homem viveu e o pensamento dentro daquele período. Muitas vezes nós assim ficamos até nervosos, mas nós temos que entender o século. Se nós entendermos o pensamento dentro do século, nós não vamos entender a história. Nem a sociologia, nem a política, nem a antropologia, nem filosofia, nem teologia, nada. Tá? Então nós precisamos entender o fato e o momento que se vive e o pensamento que está beirando, né, as mentes naquele século. Então era assim, tá? Então nós tivemos isso, esse decreto podendo escravizar os espanhóis portugueses. Nós também vamos se valer, porque Portugal e Espanha sempre foram católicas romanas ligadas aí ao Vaticano, tá? Então recebendo uma ordem papal, o Papa representa Deus na Terra, o Papa representa Jesus, que seria também o Deus, no caso, o Sumo Pontifex, que vem do Império Romano. Quem estudou sabe disso. O Papa representa o Imperador Romano, que na época do Império Romano era em Roma. Quem era o Sumo Pontifex? O Imperador Romano. Era adorado como Deus e fazia oferenda aos deuses. Por isso está essa relação aí, tá? Do Vaticano, de Roma, ser escolhido, né, como a sede da Igreja Católica. E o Sumo Pontífice, que era o Imperador Romano, passa a ser agora o imperador da Igreja Católica Romana, o Sumo Pontifex, sua santidade, o Papa. Os papas todos que governaram a Igreja como representante de Deus e também representante de Jesus aqui na Terra, certo? Então, você começa a perceber quanta curiosidade, como é complicado, não é? A história, a sociologia, a antropologia, a filosofia, a teologia, as ciências sociais, não é? E a geografia humana também. Ela vai por esse caminho, né? A geografia geral é uma coisa, a geografia humana é dentro aí da geografia geral, que estuda os povos, a cultura, a língua falada, ok? Quanta coisa, não, Marisa? Você vê como é importante? Espero que você siga meus conselhos e trata de estudar, porque você é moça, tá? E você ainda faça logo o vestibular, enquanto você está aí, não passou dos 28, né? Viu a história que eu falei agora há pouco, de uma grande empresa aqui em São Paulo, né? Que a idade máxima era 27 anos. Então, pessoal, os meus alunos também de ensino médio eu recomendo bastante, né? Pessoal, não brinque, gente, não brinque, tá? Esse período que vai até os 28 anos, 29 anos, você deve estudar pelo menos 3 idiomas, além do português, inglês, que é obrigatório, e você estude aí, escolha o espanhol, o alemão, o italiano ou o francês, tá? As línguas europeias mais faladas. Aí você fica com 3, português, inglês e uma língua europeia, francês ou espanhol, ou italiano, o alemão, tá bom? E para você seguir sua vida depois, tá? Aí você passa dos 30, dos 35, tranquila, não é verdade? Com todos os diplomas, dominando 3 idiomas. Aliás, eu tenho alunos meus, hein? Estão fora do Brasil. Estão na Alemanha, na Espanha, na Itália também. Na França também. Ganharam cidadania desses países. Ganharam bolsas, foram estudar para lá, já estudavam esse idioma. Estão lá, né? Um aluno meu mora inclusive em Berlim,
fala o alemão fluentemente, casou com uma moça alemã, tem família, ele vem para o Brasil somente no Natal. Natal e Ano Novo visitar os pais deles aqui. Depois do Ano Novo ele volta para a Alemanha também. Assim é outro da França também, tá? Então é isso aí, tá bom? Você tendo seus diplomas, seu estudo, o mundo fica aberto para você. Ainda mais nós aqui, né? Na TV Web, a TV Mundi, que é uma emissora internacional. Logo, logo a programação nossa aqui vai começar a entrar no inglês para fora do Brasil. Não é verdade? Logo, logo, nós vamos ter que falar aqui alemão, francês, italiano, espanhol e o inglês também. Falou? Logo, logo, né? A TV Mundi já está encaminhando para isto, porque é uma nova e grandiosa emissora, ok? É isso aí. Um grande abraço para você e a todos os prezadíssimos espectadores que estão conosco aqui, não é? Na sua www.tvmundi.com.br, a emissora da Nova Era. E lembrando mais uma vez, hein? Grande prazer em recebê-los por volta das 16h30 em www.radiovvbrasil.com.br, ok? Anotem aí, hein? Tá bom? É isso aí. Nós vamos para o intervalo da sua emissora e nós estaremos de volta já já, ok? Até já, hein?